Para nosso companheiro, desejando que ele esteja ali muito próximo, né, dos seus mentores, dos seus guias, que o auxiliarão certamente. Bom, primeiro de tudo, agradecemos a Deus, aos nossos guias e aos guias da nossa casa aqui também, pela oportunidade de mais uma tarde de estudos e reflexões acerca da doutrina espírita. E também, como nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos, hoje nós estamos participando da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no item Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. E no dia de hoje, a gente vai estudar, propriamente dito, a questão das percepções, porque nos próximos estudos nós teremos a questão das sensações e também dos sofrimentos nos espíritos. Hoje nós iremos estudar a parte de percepções e até uma coisinha assim ou outra, né, sobre as sensações dos espíritos, que serão desenvolvidas ao longo do tempo, ao longo desse mês e das próximas reuniões. É interessante notarmos que todos nós somos espíritos imortais. E o que isso quer dizer para nós? Então, para aqueles que porventura estejam chegando ao estudo da doutrina espírita, né, por esses meses, por esses dias, ou chegando pela primeira vez, nós compreendemos que cada um de nós na Terra somos um espírito criado por Deus. Então tivemos um início. Entretanto, pelo entendimento e pelo conhecimento que nos foi trazido pelos espíritos e até pelo próprio Cristo junto a nós, nós não teremos um fim como espírito. Então nós somos espíritos imortais. E para isso, nesse processo de vida do espírito imortal, nós então passamos por uma série de vidas, a qual designamos reencarnações, que acabamos de estudar nas últimas semanas, né? Há 2 semanas atrás, praticamente, estudamos o ensaio teórico das sensações dos espíritos, a questão 222, foi isso? Né? Onde Kardec faz todo um apanhado das 9 semanas anteriores. Por que eu sei disso? Porque eu fiz a 222 e fiz a primeira, então foram 9 a distância entre elas. Aí 9 estudos que nós passamos, e isso fez com que durante esse tempo nós estivéssemos estudando a reencarnação, e depois Kardec fez um apanhado de todas aquelas questões sobre reencarnação, um assunto bem amplo dentro do Livro dos Espíritos, nessa segunda parte. E agora nós estamos estudando mais a fundo a questão dos espíritos, do que nós somos, como nós sentimos. Por quê? Porque a gente gosta de ficar comparando tudo aquilo que a gente tem na nossa vida material com a vida de espírito. Porque a gente quer saber se na vida de espírito tem o que tem na vida material. Mas na verdade é o contrário. A vida material, ela está inserida na vida de espírito. Então, o que nós temos na vida material é muito pouco, mas muito pouco mesmo, em relação à vida de espírito. Por quê? Porque se a vida de espírito é a verdadeira vida que nós temos, a vida material, ela é uma parte daquilo que a gente tem de viver como espírito imortal. Então, para quem chega na doutrina espírita, né, e recebe uma reunião dessa, para falar de percepção, nós precisamos compreender a existência do espírito antes do corpo. E sendo o corpo perecível, é o espírito que permanece. Mas poderiam esses nossos companheiros dizer assim: mas eu sinto pelo corpo. Verdade, o corpo é o nosso instrumento, a sensação está no espírito. Então, quando a gente sente a dor, ela entra pelo corpo. Eu pisei no espinho,
Aí lá no meu sistema nervoso, eu sei que pisei no espinho com o pé direito. Aí eu estou sentindo a dor no pé direito, eu estou sentindo no corpo ou no espírito? É através do corpo físico que a informação chega pelos nervos até o cérebro, e o nosso cérebro ligado à nossa mente espiritual, sentimos a dor. É dessa forma que vem a sensação, mas tudo isso entra e sai pelo instrumento de relação que nós temos, corpo físico. Então, a dor, a gente sabe localizar, está aqui, está no braço, quebrei o braço. Por quê? Porque é o ponto que nos está trazendo a ligação com a nossa mente, com o nosso cérebro. Mas é o espírito que consegue perceber tudo isso. Quando a gente lá, pelo avanço da medicina, a gente tem acesso à anestesia, a gente hoje já pode fazer tratamento de canal sem sofrer, sem morrer, não é isso? Né? Os dentistas aqui que me perdoem, né? Mas até um tempo atrás, para fazer um tratamento dentário era complicado, né? Hoje, com o avanço da medicina, com todos esses processos em que se conhece da anestesia no sistema nervoso, a gente consegue trabalhar, né, e ir ao dentista sem ficar tremendo na cadeira, como também se submeter a cirurgias, sabendo que nós, né, estaremos dopados, anestesiados, parcialmente desligados do corpo, onde aquele processo não mais será doloroso para nós. Então a gente hoje pode até fazer uma comparação, né, entre a medicina humana de séculos, botar só 2 séculos, né, o 20 e o 19, lá nos idos de 1800, como é que era aquela medicina sem anestesia, quando se tinha que fazer alguma coisa, e agora uma medicina extremamente menos intrusiva. Eu mesmo me submeti a uma cirurgia praticamente não intrusiva, né? A famosa cirurgia do joelho, né? Aquela das artroscopias, que a gente vai lá e corta uma alcinha lá do menisco, que está lá trepando, dando dor no joelho para a gente, né? Aí aquela sensação toda, depois passa. Então, a gente começa a evoluir nesse processo. Mas esse processo de evolução, ele vem por conta do espírito. Ele vem por conta do conhecimento do espírito. E aí a gente começa a compreender que são os espíritos que nos trazem os conhecimentos que lá existem. Por que eu falo lá? É porque a gente tem mania de dizer que é lá no mundo espiritual, mas na verdade nós estamos aqui no plano espiritual também, porque o plano material, ele é inserido no plano espiritual. O plano espiritual, ele engloba o plano material, mas nós não conseguimos perceber. Nós não temos essa percepção do mundo espiritual, salvo algumas exceções ou médiuns com capacidade de percepção visual, de percepção auditiva, ou mesmo da percepção por intuição do mundo espiritual. E aí, a gente, então, voltando ao nosso ponto, nós compreendemos que o conhecimento vem do mundo espiritual para o mundo material. E nesse ponto, os espíritos vêm nos auxiliando. Eles nos auxiliam e muito nisso tudo aqui. Quando o Dr. Hermann coloca aqui na mensagem de abertura, né, em que ele diz que nós, ao desencarnarmos, muitas vezes podemos acompanhar algum amigo da nossa vida, e que ali naquele momento a gente começa, nós desencarnados e ele encarnado, a gente começa a perceber a vida de espírito imortal daquele companheiro, as lutas que se tem, as necessidades que ele tem, as relações que ele tem, as superações que aquele espírito deve ter. Então tudo isso faz parte
do conhecimento de nós, espíritos. Então, quando nós nos conscientizamos dessa situação, a coisa fica melhor. Eu sou um espírito imortal e eu estou hoje atrelado a um corpo físico que me dá uma certa percepção, uma certa sensação. Porém, ela não é plena, ela não é a percepção total que nós temos como espírito. Vamos dar um exemplo. Quando nós estamos, vamos falar assim, quando nós estamos a dormir, né? Vamos falar assim, né? Quando estamos a dormir, tipo os nossos amigos lá da península, quando nós estamos dormindo, nós temos os nossos sonhos. E o que são esses sonhos? Esses sonhos, eles estão muito bem esclarecidos, se não me engano, no volume 2 do Instruções dos Espíritos, em que Baltazar fala bastante dos sonhos. Se não é no 2, não importa, é um dos 5 volumes lá, tá? Mas é um dos primeiros, é o 1 ou o 2. E Baltazar fala muito dos sonhos para nós. Porque nos sonhos, nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade de conviver no sonho, ou apenas estar ali observando no sonho. Então existem sonhos que nós convivemos, a gente tem a plena sensação de toque, de encostar na pessoa, de ter um abraço, de ter um toque. Isso é perceptível. E em outros sonhos, a gente apenas é um observador. As coisas acontecem ao nosso redor e muitas vezes a gente não tem nem noção exata aonde a gente está, mas a gente associa com aquilo que a gente conhece. Está entendendo? Eu hoje mesmo, eu estava falando com a minha esposa agora na hora do almoço, que ultimamente eu tenho sonhado que eu tenho trabalhado muito, né? Que eu tenho, não de cansaço, não, tenho trabalhado no sonho, tá? E aí, é um local de trabalho em que tem muita gente, muito movimento, né? Às vezes, eu consigo perceber um ou outro conhecido, tanto da esfera profissional, na qual eu sempre trabalhei, ou até mesmo que eu nem conheço, tá? Mas, em compensação, para mim, o que a minha mente faz? A minha mente me transporta ao ambiente de trabalho que eu conheci a vida inteira. Aquele ambiente assim grande, né? É como se fossem mesas de trabalho desenvolvendo, nunca salinhas, eu nunca trabalhei em salinhas pequenas, né? Porque os meus ambientes de trabalho sempre foram muito amplos, né? Grandes salões, né? Primeiro com aquelas pranchetas imensas, depois com as mesinhas lá com seus computadores. Então, essa situação se repete para mim. Aí a gente fica assim, será que isso é verdadeiro? Não sei, mas é a maneira como eu estou associando aquela condição de trabalho. E às vezes, né, quando está andando na rua, em qualquer lugar, é outra situação, é outra percepção. E uma vez, eu tinha sonhos quando criança muito engraçados, né? Eu tinha sonhos quando criança de saía voando mesmo. A gente quando é criança é assim, né? Então isso eu me lembro porque ficou marcado até hoje. A minha cama flutuava, saía pela janela, eu morava num apartamento baixo, né? Aí saía pela janela, descia, pousava na calçada e eu saía da cama. Era uma sensação assim, o tempo inteiro. Depois aquela sensação de queda, né? Que você está caindo, coisa assim. E tem uma sensação que eu não esqueço até hoje, tá? Que é descer uma grande escadaria sem encostar o pé no degrau. Você só bate o pé na ponta do degrau, você vai passando assim de um por outro, como se estivesse escorregando de um degrau ao outro. Imaginem vocês, tem assim uma grande escadaria. Aí você pega uma prancha de skate sem roda, só a pranchinha. Aí você monta em cima daquela pranchinha e desce até lá embaixo. Mas você não cai, não desequilibra, você está ali, você está só descendo. Chega lá embaixo, tá bom. Aí acabou. Aí uma vez eu perguntei assim
Mário Coelho, né? Aqueles que o conhecem, né? É um médium lá do Centro Espírita Leon Denis. Eu falei assim: Mário, quando a gente sonha que está descendo escada na pontinha desse jeito assim, a gente está volitando? Ele tá. Eu falei: tá bom, Mário, então tá legal. Porque eu conheço o Mário Coelho, como conheço o Mário daqui, na mesma época, né? A gente tem lá né? As mesmas quatro dezenas de anos juntos, né? Então, a gente se conhece. Então eu perguntei, ele falou assim: é isso mesmo. São sensações que a gente tem nos sonhos. Mas essas sensações dos sonhos são as sensações de nós em espírito ainda preso ao corpo, transmitindo ao corpo. E cada um de nós tem tantas outras sensações por aí, né? De discussão, de briga, mas também de carinho, de amor, né? De entendimento com os nossos companheiros. E aí esse capítulo ele é muito interessante, porque ele nos fala dessa percepção do momento em que nós desencarnamos. Aqui nós comentamos até agora a percepção do espírito encarnado, né? Eu encarnado tenho essa percepção? Tenho. E agora, e quando é que eu desencarno? Como é que fica? Gente, a percepção, quando a gente desencarna, eu não posso dizer que sei nesse momento, porque eu não guardo lembrança, né? Mas todos os dias a gente pré-desencarna, a gente ensaia desencarnar todos os dias quando sonha. Então tem ali aquele ponto. Porém, nós temos auxílio de alguns livros, e esse auxílio desses livros são muito importantes. Bom, o primeiro deles é esse aqui que a gente estuda aqui na casa também, o Céu e Inferno, tá? Então o Céu e Inferno tem, na segunda parte dele, as percepções e sensações dos espíritos, desde os espíritos felizes até os espíritos infelizes e sofredores. Vem toda uma gradação em que Kardec vai entrevistando esses espíritos. Ele faz a sua, né, entrevista de acordo com o conhecimento que ele tem daquele espírito. Então ele faz a evocação, aquele espírito chega e ele está ali e dá o depoimento dele. Outro livro que eu posso sugerir que a gente possa estudar, que também é estudado, é o Memórias de um Suicida, tá? Esse livro aqui, ele é de 1926, já vai fazer quase 100 anos que Dona Ivone começou, né, teve o manuscrito dele, né, preparado, e que ficou 40 anos não, acho que ficou 20 ou pouco, 20 ou quase 30 anos, guardados, até que Leon Denis assumisse a responsabilidade de fazer a correção do texto espiritual. Ele estava ali guardado direitinho, e até ele fala isso aqui no prefácio dessa edição. Então esse livro da Dona Ivone, ele é anterior ao livro Nosso Lar, porém ele é extremamente rico na questão das percepções dos espíritos. E a Dona Ivone, na sua literatura, nos livros em que ela nos deixou, ela nos deixa diversos exemplos, tá, sobre percepção no plano espiritual, no Devassando o Invisível, recordações da mediunidade, e até mesmo nos seus romances, na trilogia dos seus romances, e esse livro aqui. Então todos eles trazem muitos exemplos das percepções do que seja a vida espiritual, mas sempre ela encarnada, tendo a sensação no mundo espiritual, ou seja, ela como se estivesse liberta do corpo, né, pelo sono, geralmente pelo sono magnético, ela era levada aos diversos locais, e ela então vivenciava, ouvia todo aquele, né, tudo aquilo que se passava, e ela retornando ao corpo, dava a escrever.
e o espírito então corrigia, né, conforme. Diferente da mediunidade do Chico Xavier, que ele era mecanicamente, quase que mecanicamente, né, ele psicografava aquilo que o espírito estaria ou ditando ou diretamente usando o braço dele escrevendo. Já no caso da Dona Ivone, ela escrevia aquilo que relembrava. Tem um livro dela que ela conta muito bem isso. E é interessante nesse livro, agora eu não sei, não me lembro do nome do livro, me desculpem, em que ela estava num período, depois do almoço, aquele período do soninho, né, aquele período da sesta, e ela então foi adormecida magneticamente, como ela falou. E aí ela lembra que era em torno de 2h da tarde, por aí, e foi levada, junto com o Dr. Bezerra, se não me engano, a vislumbrar uma situação de uma menina e seu irmão. E ela, né, passou, rodou, passou tempo, passou isso, viu vários aspectos desse caso, e quando ela retorna ao corpo físico, que acorda, era tipo, tinha passado 10 minutos no relógio. Então a percepção de tempo é muito diferente no plano espiritual para nós que aqui estamos. Então a gente não consegue. Você vai dizer, a hora lá é diferente? Não sei dizer isso. O que eu estou dizendo é a percepção de tempo, porque para nós é uma sucessão de segundos, minutos, horas e dias por conta desse movimento da Terra. E aí a gente vai envelhecendo, porque as nossas células também vão contando esse tempinho igual a nós. E precisa sempre, né, de uma realimentação para chegar, vou continuar vivendo, troca, morre, nasce outra, e a gente continua aqui vivo. E a gente fica aqui lutando, né, para esse corpinho ser eterno, mas não tem jeito. Nós vamos deixar esse corpinho do planeta de novo, mas iremos continuar espíritos. E nessa questão dessa percepção, quando os espíritos nos questionam na questão 237, que uma vez no mundo dos espíritos a alma tem as percepções que tinha na Terra, e os espíritos respondem assim, sim, né? E outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que a obscurecia. Será que a gente consegue compreender que além desses 5 sentidos que nós temos na percepção aqui quando encarnado, né? Visão, audição, olfato, tato e gustação, será que nós temos outros? Então, quando em espírito, que sentidos a mais nós teremos quando estamos desencarnados? Já perceberam isso? Aí a gente recorre aos livros. Por conta dos esclarecimentos que eles nos trazem acerca da vida do espírito. E essa vida do espírito é muito interessante, tá? E ele diz assim, o corpo era como um véu que obscurecia. Essa questão do corpo é muito interessante. Mas nós vamos aqui, olha, no livro Céu e Inferno, é logo no capítulo 1 do passamento, antes de chegar nos depoimentos dos espíritos felizes, né, Kardec faz a seguinte condução, assim, faz um resumo. Ele diz assim, a alma tem sensações próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório da alma, e não se separa dela nem antes, nem depois da morte. Ele não forma com ela mais do que uma só entidade, e nem mesmo se pode conceber uma sem o outro. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Do mesmo modo, como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe o movimento. Então, Kardec, quando vai começar a trabalhar a questão dos espíritos que estão fora do corpo, ele esclarece que, olha só, nós falamos de espíritos e falamos de corpo físico.
Para aqueles que estão chegando também, né, aos estudos doutrinários da doutrina espírita, nós não podemos esquecer que existe esse elo de ligação entre o espírito e o corpo, chamado perispírito. E esse elemento intermediário, que é fluídico, ele é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, e quando nós estamos libertos do corpo físico, é o perispírito que é o elemento de relação no mundo espiritual. Então, o corpo que nós utilizamos no mundo espiritual chama-se perispírito. E quando encarnamos, esse perispírito associa-se ao corpo que vai sendo formado através do processo da fecundação e da gestação. Aí nós vamos sendo ligados, conforme diz a doutrina, molécula a molécula, até assumir completamente aquele corpo. Então, nesse processo, o perispírito, ele é um elemento super importante para nós. Porque é através do perispírito que os espíritos também têm suas sensações. Quando o Dr. Herman coloca na mensagem que os espíritos sentem uma diferença de vibração entre o plano em que ele habita e o plano em que ele chega mais próximo à Terra, é através do seu perispírito que ele percebe essa diferença. E é através desse perispírito que também ele percebe outras situações que nós não temos. Por exemplo, a nossa visão aqui, ela é direcional, ela está aqui. A gente até tem uma visão periférica, mas nem sempre com foco em tudo. Já o espírito, ele pode ter uma visão muito mais ampla, que é uma visão 360 graus. Né? Agora até alguns carros já têm aí a visão 360 graus. Né? Você aperta o botãozinho, está ele lá, sendo visto direto. Mas os espíritos já tinham isso, tá? Isso não é novo pela ciência não, tá? Veio de lá para cá, hein? Tá vindo assim, calma, tá vindo assim. Aquela maquininha do Google, né, que está na rua, né, fica filmando as ruas, né, e você olha a roda 360, aquilo ali também, né, veio de lá para cá, não chegou agora não. Então, o espírito tem essa visão, ele tem essa percepção, ela tem uma visão muito mais à distância, ele consegue ir mais além, até mesmo em algum livro de André Luiz, eu não sei dizer qual é, não é o Mensageiros e também não é o Nosso Lar, é um depois, em que eles estão buscando algumas pessoas e eles têm aparelhos que buscam, e ele questiona assim, mas não poderíamos, através da capacidade do espírito, localizar? Sim. Aí o instrutor fala assim, mas para que a gente vai desgastar os espíritos se nós temos aparelhos para isso? E quando a gente vai ver no livro Memórias de um Suicida, isso é extremamente detalhado. Eles têm, né, no livro Memórias do Suicida, eles têm extremamente detalhado como eles vigiam aqueles espíritos que cometeram o suicídio naquele local onde eles têm que ficar resguardados do restante do plano espiritual através de um monitoramento remoto. Isso que é interessante. Então vamos ler aqui, nessa questão que a gente fala aqui da percepção, tem uma questão aqui que ele diz assim, ó, eu marquei aqui, tá? Peraí, chegou aqui. Aqui, ó. Na percepção sobre os espíritos, passou aqui. Tá aqui. Ele fala assim, na transição da vida corporal para espiritual, produz ainda um outro fenômeno de importância capital, que é a perturbação. E nesse instante a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente suas faculdades, ao menos em parte das sensações. É como se disséssemos de um estado de catalepsia. Isso por quê? Porque a alma permanece com seus estados e sensações, menos nesse período de transição que parece que dá uma congelada, mas isso é transitório e é
é mais ou menos, né, mais assim, acentuado ou não, dependendo do estado de cada um. Então, na questão 238, tá? Na questão, desculpa, na questão 238, quando o Kardec pergunta, as percepções e o conhecimento dos espíritos são ilimitados, e numa palavra eles sabem tudo, e os espíritos respondem, quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Os espíritos superiores sabem muito, e os inferiores, né, que são mais ou menos ignorantes. Então, nessa questão 238, Kardec, ele coloca duas questões básicas para nós, tá? Que é a percepção e o conhecimento. São duas coisas distintas, tá? Uma coisa é a percepção, a gente está aqui percebendo, vendo tudo direitinho. A outra coisa é o conhecimento. Então, uma muitas vezes está atrelada à outra. Vou dar um exemplo. A criança, se a gente deixar ela solta, numa sala, numa casa, o que for, o que a gente diz? Ela não tem percepção do perigo que ela está submetida sozinha ali. Ela pode enfiar o dedo na tomada, ela pode riscar um palito de fósforo e tacar fogo, e por aí vai. Isso por quê? Porque ela não tem o conhecimento. Então, a percepção de perigo para a criança é completamente diferente da percepção do adulto. Todo mundo concorda? Todo mundo balançou a cabeça assim, né? Então, por isso que a gente tem que ser pai e tomar conta. Botar a tampinha na tomada, não deixar a criança com caixa de fósforo na mão. Hoje, caixa de fósforo já está meio... Mas existe ainda, a gente às vezes precisa, né? Na hora de fazer uma fogueirinha, qualquer coisa assim, né? E aí, tá lá, tá precisando. Então, o pai tem que tomar conta, porque a percepção da criança é muito difícil. Por exemplo, um sobrinho meu, quando pequenininho, hoje ele já está um homem feito, já há 27 anos, mas eu me lembro dele lá com 2, 3 anos, vindo ao Rio de Janeiro a primeira vez. Mineiro, uai. Saiu de lá, deixou o pão de queijo lá, veio para o Rio. Fomos para onde? Para a praia. Para a praia de Copacabana, né? Aí a praia de Copacabana, ela tem uma coisa que engana, né? O carioca às vezes sabe lá, né? A praia de Copacabana ela faz assim, ó, ela desce, né? Ela não é uma praia plana, você não entra e ela de repente ela afunda. E se estiver batendo, a onda vem e lambe, né? O pessoal sabe assim. E ele pequenininho lá, viu aquela água e foi, saiu assim da perna da gente, veio uma onda, deu uma lambida nele, aí veio trazendo ele assim, rolando, passou, aí foi lá, aí quando não dá volta, ele levanta, fica assim, cheio de areia na cara, assim, daquela água que bebeu, né? Aí você, aprendeu, né? Então, ele não tinha percepção do perigo, estava passando, mas aquele que é criado, aquele que conhece, o adulto sabe, então não poderia, como uma criança para atravessar a rua e tudo mais. Então, quando os espíritos superiores falam para nós que existem percepções e conhecimento, dá para a gente fazer uma associação, não dá? Então, dá para a gente compreender que nós, mesmo estudando a doutrina espírita, mesmo buscando o conhecimento, temos as nossas percepções limitadas em relação aos espíritos superiores. Quando um espírito, como o nosso benfeitor, o Dr. Herman aqui, nos traz uma mensagem, nos traz uma orientação, eles estão percebendo além daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos materiais e até mesmo com a nossa percepção espiritual limitada ao corpo físico. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente esquece isso. A gente acha, porque, eu sei de quais salteado o livro dos Espíritos. Eu posso abrir o Evangelho aqui, dizer cada passagem aonde está, né? Cada parábola que diz. Em compensação, eu não tenho a percepção que os Espíritos têm. E eles muitas vezes sabem o que vai acontecer ali na frente, se nós continuarmos agindo dessa ou daquela maneira. É uma compreensão que a gente vai adquirindo aos poucos. Da mesma forma, quando a criança passa
para a fase de infância, né? Primeiro aquela fase de dependência, a fase de infância, aí quando chega nos 10 anos, nos 11 anos, que já está entrando ali na pré-adolescência, na adolescência, na rebeldia, eu sei tudo agora, tá entendendo? Eu sei tudo. Aí depois o jovem adulto, tá entendendo? Aí o jovem adulto sabe mais ainda do que todo mundo. Aí quando chega naquele adulto jovem, né? Aí nunca vai ficar velho, nunca vai ter cabelo branco, nunca vai ter osteoporose e nem vai ter dor no joelho, porque ele é novo. Mas um dia vai ter. Um dia vai ter tudo isso, porque o corpo envelhece. E aí a gente diz assim, meu filho, faz isso não. Não. Rapaz, calma, rapaz. A gente vai ter tudo isso. Até porque uma vez, eu não sei qual foi o Espírito que disse pra gente, que vai assim, olha, no futuro, vocês viverão muito mais, terão mais saúde. Talvez alguns problemas de visão e de ossos. Então, esses a gente pode falar que a gente vai continuar tendo problemas, entendeu? Aí, o restante do organismo, a gente pode dizer que está legal, porque por uma alimentação mais saudável, por uma alimentação mais equilibrada, com um pensamento mais harmonioso, a gente pode equilibrar o nosso corpinho físico direitinho. Mas, em compensação, a gente vai continuar tendo esses probleminhas ainda aí, enquanto estiver encarnado com um corpinho mais pesado como o nosso. Então, todos nós percebemos que isso é uma coisa natural, entre aspas, natural, porque continua acontecendo, né, tendo nesse processo de crescimento em que a gente tem. Mas os espíritos nos veem como crianças a serem educadas. E nessa questão da educação, vai depender da nossa rebeldia ou não de receber o ensinamento, de sermos dóceis ou não na questão, né, da educação e também do trato com os espíritos. Então, essas duas situações, que a percepção é um sentido e o conhecimento é aquilo que a gente adquiriu, que a gente não perde, isso está andando, vai andando junto. Por exemplo, um bom médium com bastante experiência no trabalho, ele tem uma percepção e um conhecimento acentuado em relação ao trabalho mediúnico, seja ele no passe, seja ele no tratamento espiritual e na conversa com os espíritos que estejam desencarnados, seja ele numa aula, seja ele numa exposição ou na própria vida de relação. Então esse é um dos pontos que a gente precisa conhecer. E aí vem a pergunta 239, fala assim, os espíritos têm o conhecimento de tudo? Não temos. Kardec queria saber se quando a gente, né, tirava a veste do corpo físico, a gente ia saber de tudo. Não vamos saber de tudo ainda, porque isso não faz parte ainda, né, do nosso cabedal de conhecimento. E ainda é bom isso. Até porque o conhecimento que nós estamos adquirindo no planeta, ele está sendo desenvolvido no plano espiritual pelos espíritos que estão trabalhando para trazer novos conhecimentos para o planeta. Vamos lá, vamos lembrar isso. Todo mundo conhece a história dos exilados de Capela, né? Que é um grupo de espíritos que não tinham mais condições de habitar aquela região, e aí foram trazidos para este planetinha, talvez grupo para outros também, que era um planeta primitivo. E esses espíritos, então, vieram auxiliar o desenvolvimento dos espíritos primitivos que aqui estavam, certo? E aí aqui chegando, a gente começa a perceber, como diz Emmanuel e também Edgar Armand, aí mais dois livros, é o A Caminho da Luz e o próprio livro Exilados de Capela, em que eles se agruparam por afinidade. E nós tivemos, lá naquela região da Ásia Menor, lá da Mesopotâmia, lá daquele pedaço lá, um conhecimento intelectual muito grande, seja filosófico, seja matemático, seja científico. Situações que até hoje a gente fica assim, como é que esse camarada, sem livro, sem nada, sem conhecimento prévio, ele diz assim, olha, a matéria é formada a partir de um único elemento. E ele começa a fazer as associações de química que até hoje perduram. Não é?
Ou seja, são conhecimentos que eles trazem dentro de si e que vão aflorando, porque o conhecimento a gente não perde. É o caso da habilidade daqueles que sabem tocar algum instrumento, aqueles que têm alguma habilidade de artesão, de produção, coisa desse tipo. Então isso vai desenvolvendo e em determinado momento isso acaba se desenvolvendo, né, aflorando para cada um de nós. Então, esses espíritos, conforme diz até o espírito, o nosso benfeitor, o Dr. Hermann, a maioria desses espíritos foram embora, voltaram, retornaram, eles já cumpriram aquela tarefa que eles tinham que cumprir, aquela provação que eles tinham que fazer, aquela expiação, e praticamente retornaram. Mas ele diz que ainda existem capelinos no planeta, tá? Então, isso não é nenhum demérito, não, pode ser que eles tenham ficado para nos ajudar. E aí a gente tem tudo isso com o conhecimento chegando ao planeta, e esse conhecimento vai trazendo muita coisa nova para nós, mas não é ilimitado, não é ilimitado. Esse conhecimento é de acordo com os passos que a gente vai dando. E esses passos, hoje, temos um conhecimento intelectual muito grande, porém, o conhecimento moral, ele continua capengando atrás, tentando correr atrás e não consegue. Por quê? Porque faz, né, da nossa sociedade agir mais rapidamente no material do que no intelectual, do que no moral, né? Esse intelecto moral em que a gente fala, ele está caminhando muito rápido, porque a gente vai realimentando. Agora, no processo moral de crescimento, esse está sendo mais lento. Então, isso aqui, quando ele responde que nós não sabemos tudo, é muito doloroso para nós sabermos que temos grande capacidade intelectual de desenvolvimento e um desenvolvimento moral muito restrito, vide os problemas que temos no mundo hoje. Então a nossa percepção de mundo, de mundo moral, ainda é uma percepção triste, como a própria mensagem que o Dr. Hermann nos traz, que muitos espíritos que quando vão chegando perto de nós, se sentem assim, ele não diz triste, como é que é a palavra que ele coloca aqui? Ele é sobre o estado assim, olha, a dificuldade é compreensível, né? A Terra, com suas emoções violentas, com a sua própria condição de mundo de luta, com seu trabalho materializado, ainda cria condições, às vezes adversas, para espíritos elevados. E é certo que o estado atual do planeta é passageiro, tá? É um mundo que assusta aquelas almas elevadas. Olha só, ele fala assim, é um mundo que assusta almas elevadas. Então esse assustar não é por ter medo, é o assustar porque ele fala assim, caramba, ainda está assim, porque a gente vê que o nosso passo na direção do bem é muito pequeno. Agora vem uma questão muito interessante para nós, que é a 240, assim, os espíritos compreendem, né, a duração como nós, a duração do tempo como nós? Não, ele diz assim, e é isto que faz com que nem sempre compreendeis que se trata de tanto determinadas certas épocas, porque a percepção de tempo é diferente. Quando nós estamos em espírito, tá? Não existe a vida para nós, diferente de encarnado. É uma vida só. É que em determinada faixa daquela vida estávamos no corpo, em determinada faixa estamos fora do corpo. Mas quando nós estamos encarnados, a gente acha que essa é a nossa vida. E a nossa vida verdadeira não é bem essa. A nossa vida verdadeira, talvez a gente a vivamos quando estejamos libertos pelo sono. E esse é um dos pontos que a gente precisa ficar bastante atento quanto a isso aqui. Tá? Então a gente pode ver. Mas, nós, nesse caso, quando a gente diz assim, ó, na que pergunta 241, que ele faz assim, os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Aí ele começa a falar de tempo. Ele fala de presente, aí fala de passado e fala de futuro. Essas questões últimas aqui, a 241, 242, 243, é exatamente
em que ele trata a questão do tempo presente, do tempo passado e do tempo futuro. Para um espírito em que se vê numa vida, e é que ele traz assim, na resposta da questão 241, mais ou menos como aquele que vê claramente, faz ideia mais exata das coisas que o cegam. Ou seja, ele compara da ausência de visão para o outro que tem visão. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois, de modo diverso do vosso, mas ainda uma vez isso depende da elevação deles. É a questão até da percepção daquele que sabe mais para a percepção do que sabe menos. Tá? Como é que os espíritos têm o conhecimento do passado? Tá? E esse conhecimento é ilimitado para eles? Eu anotei aqui uma página no livro Céu e Inferno, vamos ver se está aqui, se ela está aqui, a gente acha aqui. Passado, diz assim, ó, no espírito feliz, era a resposta do Jobar, e ele vem questionando se ele se lembrava, né, de tudo. Ele diz assim, a pergunta é essa, lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições anteriores à última existência, experimentais qualquer mudança a esse respeito? Então Kardec estava perguntando ao Jobar, que era um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele diz assim, experimentais qualquer mudança a respeito em relação à vida anterior? Aí ele diz assim para nós, recordo-me das existências anteriores e sinto-me melhorado, por isso que me identifico com o que vejo, ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me apercebia das faltas terrenas. Aí ele continua, fui um operário mecânico acossado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar minha arte. Como Jobar, realizei os sonhos do pobre operário e dou graças a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta, cuja semente deposita em meu cérebro. Aí a gente começa a perceber que o espírito, quando ele desencarna e ele tem a visão do passado dele, ele vê que aquilo era uma continuidade. Ele, numa vida passada, ele estava numa situação em que na vida atual ele deu continuidade a um trabalho que ele tinha. Ou seja, ele conquistou um outro ponto, um outro patamar, né? E também tinha aqui na questão, na página 217, deixa eu ver se está aqui marcado direitinho, está aqui, ó. Ele diz assim, ó, estado dos espíritos após o passamento. Em que consiste a vossa felicidade? Foi uma pergunta que Kardec fez também para o espírito feliz. Aqui, quem é esse? Deixa eu ver. É um médico russo. Ele diz assim, é mais difícil se vos fazer compreender. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho. E este é predicado dos espíritos atrasados. Mas contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Ou seja, o Espírito diz para a gente o seguinte, cheguei no plano espiritual com a sensação de dever cumprido. Então ninguém vai apontar dedo para ele, ninguém vai cobrar dele atitude, e ele se sente realizado nas possibilidades que ele fez. Quem de nós aqui pode olhar para o próprio passado e dizer assim, consegui realizar tudo que eu queria, consegui realizar tudo que eu queria sem magoar ninguém, sem alterar a vida de ninguém. Então a gente ainda não consegue olhar dessa maneira para o nosso passado, porque sempre tem um senãozinho ali, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não esteja caminhando. Pois que é diferente, já dois espíritos infelizes, né? Dois espíritos infelizes em relação à morte pelo suicídio. Ele diz assim, ó, aí aqui o Camilo Cândido Botelho, que é como ele se intitula no livro, ou o próprio Camilo, né, Castelo Branco,
né, o autor português, e ele diz assim: nessas primeiras horas que por si mesma constituíram a configuração do abismo em que se precipitou, né, se não representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou, o suicida, semi-inconsciente, adormentado, desacordado, sem que para maior suplício se lhe obscureça de todo a percepção dos sentidos, sente-se dolorosamente contundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos violentamente atingidos. Não obstante, aterra-se, acovarda-se, sente a profundidade, né, de apavorante do erro contra o qual colidiu. Deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe eram permitidas praticar. Ou seja, ele tem a percepção do grande erro em que caiu. Então a gente vê os dois extremos nesses dois pontos, tá? E essa linha do tempo é interessante, que quando Kardec traz os espíritos felizes, que eles vão dizer que eles vão buscar novas existências, novos trabalhos, né, tudo que busca, já no livro, no Memórias do Suicida, existem uns capítulos em que eles são levados a planejar a próxima encarnação. E para muitos deles é doloroso. É doloroso porque muitos virão com deficiências, sejam físicas ou mentais, dependendo, né, do ápice do crime que cometeram. Então essa percepção do espírito, a gente pegando os dois extremos, dos espíritos felizes e daqueles espíritos ao extremo sofredor, que é o suicida, nós podemos colocar toda a gama de percepção entre esses dois pontos, que somos nós. Aqui estamos nós. E essa percepção de que nós vamos produzir coisas melhores, todos nós temos, todos nós queremos. Por que nós queremos tudo isso? Porque nós queremos, porque é da lei. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, enviou duas situações para nós, né? Enviou primeiro o advento do Cristo para nos ensinar que é através do amor ou através da compreensão do outro como nós mesmos que nós deveremos dirigir as nossas percepções, sentimentos e o conhecimento que estamos adquirindo. E também pelo mecanismo da reencarnação, que faz com que a gente cresça nisso tudo, que a gente possa estar quitando os nossos débitos passados. Essa quitação de débitos, em que o livro Memórias do Suicida apresenta, é um processo extremamente justo, como a gente vê. Ninguém reencarna, eles não reencarnam, né, assim, à força. A questão da encarnação compulsória, ele é colocado compulsoriamente, mas ele sabe, o espírito sabe que compulsoriamente ele vai encarnar porque ele precisa. Então é a reencarnação compulsória, mas ele consente aquela reencarnação. E outra coisa, as mães desses espíritos também são consultadas nesse processo, né? Se não estiveram juntas, outras são consultadas. Então, quando a gente estuda esse livro e a gente observa todo esse momento, aí a gente percebe a grandeza da bondade de Deus. A gente percebe, mas a gente ainda não vivencia tudo isso. Esse é o ponto. Então, quando os espíritos, vamos encerrar agora aqui o nosso estudo, né? Quando os espíritos nos trouxeram a questão da percepção e as sensações dos sofrimentos, né, e os sofrimentos nos espíritos, vamos ficar com a percepção, vamos aguçar a nossa percepção
em relação ao mundo espiritual. Por que isso? Porque é através dessa percepção que nós vamos continuar crescendo. E essa percepção dessa relação entre nós e os nossos guias, seja os guias da nossa casa, seja os guias do nosso trabalho, seja o nosso próprio guia, aquele mentor que nos acompanha, que faz com que a gente, se una nesse processo. Então aqui estamos nós hoje, num dia de estudos e de reunião, nos exercitando, e temos a certeza que esse momento não foi em vão, porque aqui estamos conquistando cada vez mais um pouquinho, um degrauzinho, um conhecimento que nos será muito útil lá adiante, ou até mesmo daqui a 5 minutos, junto dos nossos, junto daqueles com quem nós convivemos em sociedade. E é nesse processo de vida social que nós estamos exemplificando, colocando para fora as nossas provas, as nossas expiações, pois que só assim poderemos efetivamente comprovar que nos melhoramos. Então, na vida de espírito, a vida de encarnado, que é um pedacinho, é onde nós comprovamos que aprendemos a lição, que estamos chegando a um ponto em que podemos dizer assim: puxa, que bom, avancei. Será que eu consigo chegar ao fim dessa minha encarnação e, como Jobá, olhar para a encarnação anterior, ou a anterior da anterior, e dizer assim: melhorei, ao invés de ter ficado estacionário? Esse é o ponto. Então, que Deus nos abençoe, que os nossos guias nos incentivem nesse processo de crescimento e que não perdemos nunca o nosso foco em torno do nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo. Que assim seja. Nós agradecemos.